11 horas e 35 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que prevê autonomia para o Banco Central. A matéria segue agora para a sanção presidencial. A PLP 19 foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado e confere mandato de 4 anos para presidentes e diretores da autarquia federal. As indicações vão ser feitas pelo presidente e, se aprovadas pelo Senado, eles assumem no primeiro dia útil do terceiro ano de mandato. Mas afinal, a autonomia ela é prejudicial ou vantajosa para a população? Como serão feitas as indicações? Quais os benefícios? Direto de Brasília, o economista Flauzino Antunes esclarece os pontos de vista do projeto. Bom dia, Flauzino. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM, bom dia Bruno, bom dia Fernanda. Estamos aqui com mais uma coluna Capital. Bom dia, Flauzino, tudo bem com você? Tudo bem. Ai, que ótimo, então a gente vai dar início agora ao nosso bate-papo e a gente queria que você começasse explicando o que significa a autonomia do Banco Central. Sim, uma matéria muito importante que foi decidida aí essa semana. Vocês querem começar com algumas perguntas? Isso, Flauzino. Estou à disposição. A gente quer saber quais são as principais mudanças e o que essa autonomia significa para o brasileiro, porque a gente que é leigo na questão da economia quer passar para o nosso ouvinte uma visão mais simples da coisa para que o entendimento possa ser completo. Claro, isso é muito importante, a rádio está debatendo isso, para que a população escute e entenda, né, o que está acontecendo no país, nesse momento. Posso já começar a responder? Claro, Pode, o espaço é seu. Você que manda aqui, Flauzino. Então, obrigado. A autonomia do Banco Central, ela parte de uma questão ideológica. Uma questão de ideologia econômica, na qual o Banco Central tem que estar fora do governo e estar autônomo, independente, para tratar de assuntos monetários, certo? Igual alguns outros países, principalmente os Estados Unidos. E como esse governo ele tem um viés mais liberal, ou de extrema direita, como alguns colocam, o próprio Guedes coloca, e eles têm esse projeto de autonomia do Banco Central. E o que isso representa? Eles dizem que a defesa desse projeto diz que isso facilitaria para uma blindagem do Banco Central e sobre interferências do humor político, de algum político de plantão e tudo mais. E isso, por país, é bom ou é ruim? Eu tendo ter uma ideia contrária a esse projeto, porque você perde o poder do povo, né, o poder do eleitor. O eleitor vota num candidato a presidente na qual defende que o projeto de desenvolvimento do país seja a criação de empregos, seja a distribuição de renda, seja mais oportunidades, com políticas monetárias que protejam a agricultura, que protejam a indústria, que protejam os serviços, né? Toda essa classe empresarial que depende da política macroeconômica do país, né? E então o governo federal ele teria duas ferramentas, Bruno, clássicas assim: a política fiscal, quer dizer, quanto mais investimento público no país, mais se aumenta a geração de emprego, e a política monetária, quando você abaixa a taxa de juros, você coloca mais dinheiro em circulação, você faz políticas que criam condições para as empresas crescerem. E na hora que o governo abre mão da política monetária, que é o Banco Central que toma conta, através da sua autonomia, você deixa o governo mais fragilizado, com poucas ações para se defender de momentos de crise.
no momento de pandemia que nós estamos enfrentando agora, ou de desemprego. Porque a função maior do Banco Central deveria sempre ser a meta de pleno emprego no país. Essa era a grande vocação do Banco Central. E o projeto que foi aprovado nessa semana foi de que a grande função do Banco Central é a política de preços, quer dizer, o controle da inflação. Isso é muito pouco para um Banco Central do país. Flauzino, o ex-candidato à presidência em 2018, Ciro Gomes, ele é contrário à proposta e até escreveu no Twitter que o projeto aí deixa entregue aos bilionários do sistema financeiro o destino da economia brasileira. Você concorda com esse parecer? Sim, eu concordo. Mas eu queria que você explicasse o que significa isso na sua visão como economista e também no que reflete para a nossa sociedade. Por que deixa entregue aos bilionários? Como eu falei na abertura, quando você deixa mais autonomia para o Banco Central e com a vocação só política de preço, a ferramenta que eles têm de controle de preço monetário é o aumento da taxa Selic, a taxa de juros Selic. E a taxa de juros Selic, ele é o custo da matéria-prima dos bancos. O que é a matéria-prima dos bancos? Dinheiro. Então, quanto mais alto for o custo, menos lucro vai ter o banco. Então, eles querem controlar esse custo, que vai aumentar ou diminuir o lucro do sistema financeiro. E se eles têm uma pessoa que, independente do presidente da República, tem um mandato de 4 anos, na qual eles vão ter o controle de indicação, eles vão ter um controle de conversa com ele, né, o poderio dos bancos, né, porque eles lucram bilhões. Todo ano a gente vê aí nas matérias que o setor financeiro bate lucros estratosféricos, recorde atrás de recorde. Você vê que eles têm um poder muito grande em cima de um cidadão que vai ser presidente do Banco Central. Eles vão indicar pessoas ao presidente da República para indicar como diretores, né? Então, vão ser pessoas que, a grosso modo, a gente vai falar assim, são as raposas que vão cuidar do galinheiro, né? Então, você transfere para esse setor o controle de toda uma nação e sua política monetária. Então, eles vão ter uma força maior do que o povo. Eles vão ter uma força maior. O setor financeiro vai ter uma força maior que os eleitores. Porque o eleitor vai eleger o presidente da República, mas não vai ter o poder de conduzir a política monetária, que vai transferir uma taxa de juros que seja favorável ao micro e pequeno empresário, aos agricultores, o agronegócio, a indústria. E isso vai refletir no emprego, né? Quanto mais baixo é a taxa de juros, mais fácil fica dos empresários investir em setores reais de geração de emprego. Flauzino, então, se você... Oi. Pode continuar, depois eu te pergunto. Não pode perguntar que eu já encerrei. Então tá. Acho que... Então, assim, para traduzir para o ouvinte, essa autonomia do Banco Central, o presidente, a ordem que ele tem é de indicar os cargos, né, no começo da administração, quando o novo presidente, ou até o mesmo Jair Bolsonaro, né, se isso for aprovado, ele indica o presidente do Banco Central e os diretores, né, e a partir disso, por exemplo, se os juros estão muito altos, o povo que votou em determinado presidente, ele exerce o seu direito de dizer, o juros está muito alto, a gente precisa de medidas para combater isso. O presidente não teria autonomia para falar com o presidente do Banco Central, porque aí o presidente do Banco Central ele podia fazer o que ele quiser lá dentro. É mais ou menos isso? Exatamente. Isso se chama autonomia. Eu não respondo a mais ninguém a partir do momento que eu tomo posse do cargo de presidente do Banco Central. O povo ficaria meio entregue a isso.
Porque se vocês, não sei se tem conhecimento, mas acho que já falei na última coluna, 50% do imposto nacional para o governo federal vai para pagamento de juros, empréstimo contraído dos próprios bancos privados. Então, se for interesse do Banco Central aumentar a taxa de juros, mais imposto do cidadão brasileiro vai para os juros da dívida para o setor financeiro. Certo? Daí vai deixar de se construir uma ponte, uma rodovia, uma escola, a compra de vacina, a pesquisa em produção de seringa, hospitais, tudo que a gente usa, dinheiro público, para melhorar a vida do cidadão brasileiro, pode ser tudo isso e destinado ao pagamento de juros, conforme a vontade do novo presidente do Banco Central. Então, o Brasil vai estar refém do Banco Central. Claro, sem falar que os bancos eles já têm eles já mandam e desmandam em uma certa proporção aqui no país, né? Flauzino? Exatamente. Flauzino, algum dos argumentos aí utilizados aí pelos deputados para aprovar esse projeto de lei foi de que se houvesse autonomia, o Banco Central ele estaria comprometido a fomentar o emprego no país. Como é que você avalia esse argumento? Isso é verdade? Olha, é um argumento relativamente verdadeiro. Porque o prioritário do projeto foi controle de preços, segundo, a fiscalização do sistema monetário e terceiro, o emprego. Nessa ordem. Então, eles vão atender os interesses do setor financeiro, porque quando você fala em preço, nível de preço é o nível de taxa de juros. Então, se os preços estão aumentando, o Banco Central ele entende que isso quer dizer que está tendo aceleração da economia. Então, ele vai aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, quem vai ganhar mais são o setor financeiro. Então, assim, é uma sinuca de bico, uma sinuca difícil de você sair, porque às vezes nem sempre a inflação é causada por uma questão monetária, às vezes é falta de produto, igual aconteceu com o arroz, está acontecendo com as frutas, que podia ser um tema da próxima coluna, viu, Bruno? Claro. O preço do óleo diesel não é questão de aceleração monetária, e sim de outros fatores. Mas o Banco Central ele faz uma avaliação que seja sempre isso. Então, se tiver uma inflação, ele vai aumentar a taxa de juros mesmo que tenha muita gente desempregada. E ao contrário, ele devia reduzir para que as pessoas que têm dinheiro invistam no setor produtivo. Né? Perfeito. Flauzino, então, pode concluir seu pensamento. Não, já concluí. Estou aguardando a próxima pergunta. Assim, para a gente finalizar, a autonomia ela é uma tendência. Eu queria saber, na verdade, porque as grandes potências econômicas, o que eles fazem reflete muito nas potências subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, em caso do Brasil, né, que é um país considerado em desenvolvimento. Assim, a autonomia ela é uma tendência das grandes potências econômicas ou é muito variável de acordo com o plano econômico de cada país? Isso é variável, não com plano econômico, sim com projeto de país. No nosso caso, o Banco Central está no governo federal, é uma questão de soberania nacional. Então, se você perder o Banco Central, você perde sua autonomia como país, perde sua soberania. Porque você não vai conseguir salvar os problemas do seu povo sem ter poder da política monetária. Num país que a gente está sofrendo com quase 40 milhões de pessoas desempregadas, a questão mais importante era discutir o auxílio emergencial. Era discutir como fomentar a indústria local.
como fazer brasileiros ser donos de sua própria empresa, salvar a micro e pequena empresa. Isso não está sendo discutido. Foi discutir os interesses do setor financeiro, foi discutir uma matéria que só favorece o setor de donos de banco. Não foi pensado no nosso povo. E isso, conforme alguns analistas, vai aumentar a desigualdade nesse momento entre ricos e pobres. Vai deixar o setor financeiro mais rico e o resto da população mais pobre. A indústria está quebrando, a micro e pequena empresa está quebrando, o setor de serviço está desempregando, o PIB foi lá para baixo, a gente está num cenário de quase de recessão econômica, e o Brasil discutindo se o Banco Central é autônomo ou não. Se tinha que falar o seguinte: Banco Central, reduz a taxa de juros, vamos acelerar aí várias questões, vamos incentivar a geração de emprego, vamos criar um auxílio emergencial para os micro e pequeno empresários a custo zero, igual foi dado para os desempregados, o auxílio emergencial para as pessoas que estavam sem renda, para ajudar a economia a crescer. A gente precisa de demanda, a gente precisa de fazer a roda girar. Isso só faz com dinheiro. O governo federal deveria investir nisso e não fazer a autonomia do Banco Central. E aí a autonomia do Banco Central, esse projeto de lei faz parte, inclusive, de uma lista, né, que foi entregue aí pelo presidente Jair Bolsonaro ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o do Senado, o Pacheco. E aí tem vários outros projetos que eu acredito que seria interessante também a gente comentar aqui nas colunas, né, Bruno? Porque são projetos que tem um nome, mas a gente não sabe o que significa para a sociedade e para a população. Então já fica também um convite para a gente estar falando sobre isso futuramente. Claro, com certeza. Flauzino, eu acho que ficou muito bem esclarecido, a gente conseguiu traduzir, eu acredito, para os nossos ouvintes o que seria essa autonomia do Banco Central. E agora eu deixo espaço para você, para fazer algum agradecimento, dar algum recado final. E antes disso eu te agradeço muito por mais uma presença na Coluna Capital. Eu agradeço o convite de vocês aí, Bruno e Fernanda, da Rádio Moderna FM. E é um espaço que a gente consegue aí fazer uma análise de uma forma mais fácil para o povo entender, né? Então a gente está aqui discutindo por que o governo federal deixa de socorrer as micro e pequenas empresas, deixa de socorrer falando que não tem recurso para o auxílio emergencial para as pessoas que estão desempregadas, e faz uma autonomia do setor financeiro. E o ano passado, eu acho que é um dado importante, foi destinado a custo zero para o setor financeiro 1,2 trilhões de reais, e que não foi repassado para ninguém, ficou embolsado para o setor financeiro, e o setor financeiro não devolveu, não aplicou, e aumentou o recorde de lucro do setor financeiro. Então a gente tem um governo federal que tem uma vocação exclusiva de atender esse setor da economia em detrimento aos outros, né? Então, e isso, por exemplo, o PIB só não caiu mais porque o agronegócio salvou, e o governo federal deu 300 bilhões para o setor da agricultura, 4 vezes menos do que deu para o setor financeiro. Então, a gente vê um certo desequilíbrio. Então, esse era o nosso recado. Eu espero que os ouvintes conseguirem entender o que é uma autonomia do Banco Central e o risco que isso pode acontecer para a vida do próprio cidadão, né? Então, e o cidadão entender que ele perdeu um grande poder com o seu voto, né? Porque quando a gente elege um novo presidente, a gente espera que ele faça políticas que ajudem, né, tanto sociais como econômicas, ajudem a maioria da população e não só um setor pequeno. Tenho certeza que ficou muito bem explicado, Flauzino. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente te espera na quinta que vem. Estamos aqui à disposição. Estaremos aqui na quinta que vem na Coluna Capital. E a todos que querem ver aí mais sobre a nossa coluna, eu tenho um canal no YouTube, que é flauzinoantunes.com, youtube.flauzinoantunes.com,
e lá tem todas as colunas, outras matérias e outras questões aí sobre economia. Muito bacana, Flauzino. Então, pessoal, se vocês quiserem aí ter acesso a mais conteúdo de economia, é só acessar o canal do Flauzino, e nós agradecemos mais uma vez a sua participação e até a próxima quinta-feira. Até mais, um tchau para todos aí e bom final de semana. Bom final de